Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Que saudade, irmãos. 2 semanas já sem a gente poder se reunir e fazer o nosso encontro, lendo, estudando a Bíblia, né? Que é tão especial, né, irmãos? É tão gostoso quando a gente se encontra toda quinta-feira aqui em casa e a gente tem esse momento dedicado a aprender do Senhor, esse momento dedicado a deixar Deus falar nos nossos corações, transformar as nossas vidas. E essas 2 semanas que a gente não pôde se encontrar por conta disso tudo que tem ocorrido, a gente aqui em casa tem sentido falta, irmãos. Falta dessa união, de compartilhar o amor e o carinho que a gente tem pelos irmãos e irmãos por nós, uns pelos outros. E eu decidi hoje fazer essa mensagem e colocar aqui no grupo, no nosso grupo, né? Para a gente jamais se esquecer que a palavra do Senhor é o nosso guia, é luz para os nossos caminhos. E nós, apesar de não termos nos encontrado aqui, a gente tem que ter um momento diário aí de leitura da palavra do Senhor. Não deixa de ler a Bíblia, não deixa de estudar a Bíblia, não deixa de orar ao Senhor, não deixa de ter comunhão com o Senhor. Eu queria falar com vocês, hoje de manhã eu recebi uma mensagem, e esses dias a gente tem recebido muitas mensagens falando do amor de Deus, falando de fé, falando de esperança. E hoje eu recebi uma mensagem de bom dia com essa imagem aqui. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E no fundo, Jesus Cristo carregando uma cruz, carregando a sua cruz. Livra-nos do mal faz parte da oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é comumente conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas, irmãos, eu tive meditando sobre isso. Livra-nos do mal. Que mal é esse? Qual mal nós devemos clamar ao Senhor para sermos libertos, para ser livre? No contexto da oração, oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, é interessante que a oração começa da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoe as nossas dívidas. E se a gente prestar bem atenção, o começo da oração, ela se refere ao Pai. Ela nos traz a uma condição de levar os nossos pensamentos e o nosso coração, em primeiro lugar, a Deus, a esse Pai que está nos céus, a esse Pai que é santo, santificado seja o teu nome, esse Pai que é santo, que é puro e não contempla o pecado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, o que é venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Se não, conhecer a palavra do Senhor, se não, conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter relacionamento com o Senhor e obedecê-lo. O próprio Senhor Jesus disse: aquele a quem me ama é o que me obedece. O que me obedece é o que me ama e será amado pelo meu Pai. Irmãos, nós devemos parar de olhar para nós, as nossas limitações, irmãos. Nós somos limitados. Nós queremos coisas que muitas vezes nós não podemos ou não devemos. Nós desejamos coisas, irmãos, que muitas vezes são supérfluas. Sabe, irmãos, em tempos difíceis, nós devemos olhar para Deus em primeiro lugar e dizer: livra-nos, Senhor, de todo mal, mas entender o que significa livra-nos do mal. Porque nessa oração, quando o Senhor Jesus nos ensina, um pouquinho antes de dizer livra-nos do mal, Ele nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoe os nossos pecados. Irmãos, esse é o mal que assola toda a humanidade, é o pecado, ao qual Deus, que é santo, como diz no começo da oração do Pai Nosso,
Esse Deus Santo, ele não contempla o pecado, irmãos. E a Bíblia nos ensina que o pecado é que separou o homem de Deus. E devemos então ser livres deste mal. E o único que pode nos livrar deste mal é o próprio Senhor Jesus, que carregou a cruz e levou sobre ele não só os nossos pecados, mas levou sobre ele a ira de Deus, que deveria ser justamente lançada sobre nós. E eu queria ler rapidamente Isaías 53. A partir do versículo 4 diz: certamente ele, Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus. Pensa em Jesus naquela cruz, ferido de Deus. Deus lançou sobre ele a ira que deveria ser lançada sobre nós por conta dos nossos pecados. O ferido de Deus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Nele não havia pecado, irmãos. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Esse castigo que foi lançado sobre Jesus, de levar sobre ele a ira de Deus, é o castigo que nos traz a paz. De forma, irmãos, que não tem como ter paz neste mundo, em meio às tribulações, se não for em Cristo Jesus, se não for através da fé em Cristo, crendo que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas iniquidades, e só então teremos paz com Deus. Paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, ao qual nos reconciliou com o Pai, pelo sangue da nova e eterna aliança. Então, irmãos, livra-nos do mal. Devemos entender que esse livra-nos do mal é muito mais do que colocar o pão na nossa mesa, nos alimentar, que é graça do Senhor. É muito mais do que os livramentos incontáveis, inúmeros livramentos que o Senhor nos dá nesta vida. Mas esse livra-nos do mal é porque Ele, pelo teu poder e graça, e pela tua obra na cruz, perdoou os nossos pecados. E nos livrou de um mal tão grande, irmãos, que nós não conseguimos imaginar, que é a condenação eterna. E uma gloriosa troca houve quando Cristo subiu naquela cruz e derramou seu sangue por nós. Ele não só perdoou os nossos pecados, não só nos resgatou da maldição eterna, mas nos deu paz com Deus, vida eterna, e nos livrou desse mal, irmãos. O mal eterno, ao qual aquele que não crê já está julgado. Aquele que não crê no Filho já está condenado. Mas aquele ao qual a graça alcançou, aquele ao qual a sua fé de verdade e o seu coração estão em Cristo Jesus, esse tem paz com Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. E não esqueçam, leiam a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Estudem a Bíblia. Deixa Deus transformar a tua vida, a tua família, o teu coração. E tenha uma vida que glorifique o nosso Senhor. Que Deus abençoe, meu amado.